O Brasil está prestes a fazer algo que poucos países no mundo estão fazendo neste momento: investir pesado em infraestrutura de transporte. Não estamos falando de manutenção, não estamos falando de tapar buracos. Estamos falando de 180 bilhões de reais contratados em apenas um ano. Somando o que já foi contratado desde o início da gestão, passamos de 400 bilhões de reais apenas em rodovias. Para entender o significado desse número, é preciso observar o cenário global. Hoje, a maioria dos países desenvolvidos não faz mais grandes obras de expansão logística. Essa fase já passou para eles. Europa, Estados Unidos, Japão, todos vivem um ciclo de manutenção, não de crescimento. Na Europa, leilões e concessões rodoviárias se resumem a 2 ou 3 por ano. Nos Estados Unidos, 1 ou 2. No Brasil, o governo quer fechar o mandato com 35 leilões rodoviários, um número que não existe em nenhum outro país no mundo neste momento. Segundo o secretário executivo do Ministério dos Transportes, George Santoro, nos últimos 3 anos, o Brasil já contratou 226 bilhões de reais em capex apenas em estradas, e em 2026 vem mais 180 bilhões de reais. Esses projetos não são pequenos, são longos, caros, intensivos em engenharia e principalmente estruturantes. São obras que mudam o mapa logístico. Por décadas, o Brasil conviveu com um paradoxo. Era um dos maiores produtores de commodities do mundo, mas um dos países que mais perdia dinheiro no trajeto entre a fazenda e o porto. Soja, milho, carne, minério, quase tudo acabava preso em filas, em rodovias saturadas, com caminhões parados e fretes caros. A logística era um freio de mão puxado na economia brasileira. O novo ciclo de concessões mudou essa lógica. Os leilões atraíram empresas privadas, fundos de investimento, operadores logísticos e, recentemente, capital estrangeiro. De acordo com Santoro, investidores internacionais que nunca olharam para rodovias brasileiras estão estudando editais e ativos estratégicos. E aí entra um elemento geopolítico interessante: a China. O país asiático é hoje o maior construtor de infraestrutura do planeta. E, segundo o secretário, grupos chineses não apenas estão analisando projetos brasileiros, como devem participar dos leilões de 2026. Mas estradas são apenas uma parte da história. O Brasil está também preparando uma ofensiva ferroviária. O Ministério afirma estar montando uma carteira com 8 leilões de ferrovias, incluindo o chamado Arco Ferroviário, considerado o maior projeto Greenfield da história do país. Greenfield significa começar do zero, sem trilhos herdados, sem reaproveitamento, um traçado completamente novo. Entre os projetos mais esperados está o Ferrogrão, uma ferrovia de 933 quilômetros ligando Sinop, no Mato Grosso, a Itaituba, no Pará, capaz de transportar 52 milhões de toneladas por ano. Para o agronegócio, isso muda tudo. Menos caminhões, menos filas, menos custos e, principalmente, menos tempo. O Ferrogrão é estimado em 25 bilhões de reais e está em análise final no TCU. Quando observamos o conjunto, percebemos que o Brasil não está apenas fazendo obras isoladas, está tentando montar um sistema de transporte integrado. Rodovias alimentam ferrovias, ferrovias alimentam portos, portos alimentam o comércio global. Essa é a lógica que países como Estados Unidos, China e os europeus utilizam há décadas. E é essa lógica que permite a eles vender mais barato, mais rápido e com mais competitividade. O primeiro semestre de 2026 já tem alguns leilões programados. Rota das Gerais, conectando Minas Gerais à BR-116, a otimização da Regis Bittencourt, corredor vital entre São Paulo e Paraná, e o corredor Agro-Norte, crucial para transporte de commodities. Se tudo for licitado como planejado, o país terá criado uma das maiores plataformas de infraestrutura logística em andamento no mundo. Mas talvez o ponto mais significativo dessa história não seja o quanto o Brasil está investindo, mas o momento em que está investindo. Enquanto boa parte do hemisfério norte vive um ciclo de estagnação demográfica, envelhecimento de infraestrutura e baixa expansão territorial, o Brasil ainda possui espaço, demanda, escala e necessidade real de crescimento logístico.
E isso é ouro para o mercado internacional. O país que há décadas era visto apenas como um fornecedor de commodities, começa a ser visto como um operador logístico continental. Isso tem implicações geopolíticas profundas. Países que controlam rotas de transporte controlam preços. Países que controlam preços controlam mercados. E países que controlam mercados controlam narrativas. Por isso, infraestrutura nunca é só engenharia. É diplomacia, é comércio, é poder. Mas nenhum ciclo de investimento dessa escala acontece sem desafios. No caso do Brasil, esses desafios não são apenas técnicos, são institucionais, ambientais, jurídicos e até culturais. A expansão ferroviária brasileira, por exemplo, sempre enfrentou um obstáculo histórico. O país se acostumou ao modal rodoviário. Caminhões e estradas dominaram o transporte nacional ao longo do século XX. Mudar esse paradigma exige tempo, exige diálogo e exige integração. Outro ponto é a regulação. Para atrair capital estrangeiro, não basta ter projetos gigantes, é preciso ter regras claras, previsibilidade e estabilidade. E é justamente por isso que o Ministério dos Transportes insiste em dizer que o Brasil hoje oferece uma carteira robusta, algo que o mercado global enxerga como um diferencial raro. E existe ainda a questão estratégica. Se o Brasil realmente conseguir ligar suas áreas produtoras aos portos com eficiência, ele pode reduzir algo que poucos países conseguem reduzir: o custo do tempo. Cada dia perdido na logística é lucro que evapora, mercado que se perde e competitividade que não volta. Por isso, o ciclo que estamos vendo agora vai muito além de asfalto, trilhos e túneis. Ele representa uma tentativa de colocar o Brasil dentro de uma rota diferente. Uma rota que ele deveria ter entrado décadas atrás, mas que por vários motivos não entrou. Se esses projetos forem concluídos, se as concessões forem bem-sucedidas, se a engenharia entregar e se o capital continuar entrando, o Brasil pode finalmente destravar algo que sempre esteve na mesa: o potencial de um país continental operar com eficiência continental. E é nesse ponto que o interesse estrangeiro deixa de ser apenas financeiro e passa a ser estratégico, porque quem entende de comércio global sabe que o Brasil não está apenas melhorando estradas, está, lentamente, entrando no jogo do século XXI. Mas existe uma última camada nessa história que vale ser discutida: o futuro. Porque infraestrutura não é uma obra para agora, é uma obra para daqui 10, 20 ou 30 anos. O que o Brasil está contratando hoje, o mundo só vai sentir por completo em 2035, 2040 e além. É exatamente assim que países constroem poder silencioso. Os Estados Unidos fizeram isso com sua malha ferroviária no século XIX e com seu sistema interestadual de rodovias no século XX. A China fez o mesmo no início dos anos 2000, com trens de alta velocidade, portos gigantes e corredores industriais que hoje moldam o comércio global. O Brasil, por outro lado, sempre adiou essa etapa, e ao adiar sempre pagou mais caro. Pagou no frete, pagou no tempo, pagou no dólar, pagou na insegurança logística e pagou na perda de competitividade. Agora, pela primeira vez em muito tempo, o país está tentando corrigir essa defasagem, não com um projeto isolado, mas com um portfólio inteiro de obras que formam um sistema. Se a integração entre rodovias, ferrovias e portos realmente acontecer, o impacto pode ser tão grande que o mapa econômico interno pode mudar. Regiões que antes eram dependentes de rotas caras podem acessar o mercado global com custos menores. E mercados que eram considerados periféricos podem ganhar relevância internacional, simplesmente porque ficaram mais próximos, não geograficamente, mas logisticamente. No fim, a pergunta que fica não é se o Brasil está gastando muito ou pouco. A pergunta é outra: o Brasil está finalmente construindo os corredores logísticos que um país continental precisa para competir no século XXI? Se a resposta for sim, então os próximos anos podem representar uma das maiores mudanças estruturais da economia brasileira desde a redemocratização. E, ironicamente, essa mudança não virá da tecnologia, da inovação digital ou da inteligência artificial, virá do asfalto, do trilho e do concreto. Porque antes de qualquer país ser digital, ele precisa ser logística.